Na empresa Umbrella Corporation foram feitas as análises de custos levando em consideração os custos diretos e indiretos, e também os rateios dos mesmos. Tudo para ter uma visão detalhada para saber os custos que cada produto traz para a empresa, para assim chegarmos a um preço de venda que supere estes gastos e também traga uma lucratividade. Porém, descobrimos que não estava totalmente completa essa análise, pois havia ainda algumas falhas e tivemos também um prejuízo por conta dessa interpretação incompleta. Para chegarmos, enfim, ao tão esperado retorno financeiro, adicionamos mais um produto ao nosso portfólio, que é a capa de chuva, e voltamos e separamos os custos não apenas como diretos e indiretos, mas também em fixos e variáveis. Descobrimos a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio contábil econômico e financeiro, e também o preço de venda. E essa foi a análise mais completa e detalhada para sabermos se realmente a empresa estava indo bem e qual dos 3 produtos era o nosso carro-chefe. Fique mais um pouco com a gente nesse vídeo que você poderá ver como fizemos isso na prática. Obrigada! Ei, gente, meu nome é Tamara e eu vou estar falando das classificações dos custos. Despesas fixas e variáveis, diretas e indiretas, custos fixos e variáveis, diretos e indiretos. Então, vou começar falando aqui dos produtos da empresa: sombrinhas, guarda-chuva, capa de chuva. A quantidade produzida e vendida totalizou 730, horas de mão de obra direta na produção foi 14, o total de mão de obra direta foi 3.180, preço de venda, somando dos 3 produtos, o total foi 115 e a receita total foi 25.750. Então, agora eu vou falar da tabela de custos e despesas indiretas, falar dos fixos e variáveis. Os custos diretos é aqueles que podem ser diretamente atribuídos a um produto ou serviço. São os gastos que podem ter seu custo, produto, medido de maneira mais objetiva. E os custos indiretos é aqueles que demandam de um critério de apropriação ao produto, por exemplo, é o rateio que é utilizado, que ele estabelece uma proporção aproximada e a gente não consegue identificar facilmente no caso dos custos indiretos. Agora, os custos fixos e variáveis, a diferença entre ele é que o custo variável ele varia em função da quantidade de produto fabricado, e o fixo é aquele que, independente da quantidade de produtos fabricáveis, ele permanece constante. As despesas diretas, elas estão relacionadas diretamente ao processo de venda na empresa. E as despesas indiretas são salários, encargos e outras despesas nos quais elas não conseguem ser identificadas diretamente no objeto de custeio. E as despesas fixas e variáveis são diferentes das outras também, porque as variáveis elas oscilam de acordo com a frequência e a intensidade do consumo, e as fixas elas independem do nível de consumo. Aqui no caso da empresa Umbrella, custos e despesas fixas indiretas. Tem o fixo como aluguel, energia elétrica da administração, mão de obra do supervisor, internet, que deu um total de 27.700, e variáveis a gente tem água da produção, material de limpeza,
energia elétrica da produção também, que deu um total de 4.100, somando esses dois é 31.800. Agora, os custos de despesa diretos, fixos e variáveis, temos a matéria-prima, que é variável, embalagens, que é variável, tecido, impostos, que é variável, frete de entrega e mão de obra da produção, que é fixos. E no total das sombrinhas deu 5.075, custos de despesas diretas totais, guarda-chuva deu 3.625, capa de chuva deu 2.405. E nas diretas variáveis, nas sombrinhas deu 12,50, guarda-chuva deu 12,50 e na capa de chuva deu R$ 15. Boa noite a todos, meu nome é Carlos. Eu vou estar falando um pouquinho sobre margem de contribuição, que ela representa o quanto o lucro da empresa, o lucro do produto vendido, vai contribuir para cobrir os custos e as despesas da empresa. Inicialmente aqui a gente separou os nossos 3 produtos aqui, colocamos o valor, no caso unitário, o valor de venda, a quantidade produzida e separamos a receita total. Aqui nós temos essa segunda tabela que tem as primeiras informações são similares, que é o valor do produto, a quantidade produzida e vendida e a receita total. Só que aqui, para a gente chegar no lucro, a gente subtraiu aqui os custos os diretos e os indiretos. Para isso, a gente teve uma outra tabela aqui do lado que nos auxiliou. Nessa daqui, a gente tem aqui na primeira linha a porcentagem equivalente de cada produto. Para isso, a gente fez o quê? Somou a quantidade produzida, né, aqui, os 3, totalizando 730. Aí a gente só dividir aqui 350 por 730, né? Aí chegamos aqui que de sombrinha foram a sombrinha que vale a 48% da produção e da venda, guarda-chuva 34% e capa de chuva 18%. Aqui nós temos a mão de obra direta, que é dividida pelo tanto que é gasto com cada produto específico, né? A matéria-prima, nós temos o valor aqui que é R$2 a matéria-prima. E aí é só multiplicar pela quantidade produzida, né? 350 de um, 250 do outro e 130 do outro. Então, isso aqui também vai variar de acordo com a quantidade produzida. Temos aqui a embalagem, que também é um preço de 1,30, que também vai variar de acordo com a quantidade produzida. Cada uma aqui tem seu valor. Aqui foi produzido 350, então é 350 vezes 1,30. 250 vezes 1,30 e 130 vezes 1,30. E temos o imposto, que é calculado 20% em cima do valor da receita, que também vai variar de acordo com a quantidade que for vendida. Então, esses 3 últimos ficam aqui sendo variáveis, tá vendo? E só o primeiro fixo. Aí esse aqui foi o do gasto direto, né? Agora a gente tem aqui o do gasto indireto, que a gente tem que fazer um rateio para poder descobrir, que foi o que foi feito aqui. Eu gastei 2.000 com energia elétrica. Então, eu sei que 48% equivale a sombrinha. Então, eu vou multiplicar os 2.000 vezes 48%, que vai dar aqui. Os 958 de energia foi gasto com sombrinha. 684,93 foi gasto com guarda-chuva. E o restante aqui foi gasto com capa de chuva. E assim também foi com água. 1.500 foi o gasto total. 48% aqui, ó, com a sombrinha foi 719. 34% aqui foi os 513,70 do guarda-chuva. E os 18% aqui da capa de chuva totalizou 267,12. E assim foi com os outros também. Limpeza, R$600. Também foi dividido aqui. E temos aqui os custos fixos, que foram separados aqui também. O da sombrinha, guarda-chuva e capa de chuva. Nessa parte do gasto indireto, a gente já fez de uma vez a divisão para a gente ter o preço unitário, que é o que a gente vai utilizar na próxima tabela, tá ali mais para baixo, e depois eu retorno nessa parte aqui. Mas aí, descobrindo o gasto direto e o gasto indireto, eu já posso continuar aqui para mim saber qual foi o meu lucro. Que eu tenho a minha receita total da sombrinha, vou diminuir os meus gastos diretos com ela, que está aqui, e os gastos indiretos, que está aqui. Subtraindo, eu vou obter aqui o valor do meu lucro. Da mesma forma com o guarda-chuva. Tenho aqui a minha receita total, que é multiplicando o valor do meu produto pela quantidade produzida e vendida, e eu vou ter a minha receita total. Vou subtrair pelos meus gastos diretos e os indiretos e vou obter o meu lucro. Da mesma forma, vou fazer com a capa de chuva também. Depois aqui, eu chego nesse valor aqui, que é o meu lucro total, que é a soma aqui do meu lucro com a sombrinha, guarda-chuva e capa de chuva. Com isso, eu descobri o meu valor total de lucro.
Esse valor que a gente deixa aqui, que mais para frente a gente vai estar conferindo lá na outra tabela. Feito isso, agora eu vou descobrir aqui a minha receita unitária. Para mim, vou separar aqui pela unidade para mim estar descobrindo qual é a minha margem de contribuição. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a receita unitária aqui, né? Uma sombrinha vale R$30, o guarda-chuva 35 e a capa de chuva 50. Aqui embaixo tem os meus gastos variáveis, que aqui já está somado. Tá vendo? Eu somei todas essas células aí, mas eu vou estar especificando aqui, ó. A matéria-prima, R$2 para sombrinha, R$2 para guarda-chuva e R$2,50 para capa de chuva. Isso aqui é unitário. Embalagem R$1,30 para cada um, que eu já tinha até falado, né? Que foi a mesma coisa que estava aqui em cima, que eu falei que eu ia usar depois lá embaixo. E temos aqui o imposto, que é calculado 20% em cima da receita. Então, em cima daquele valor ali, vai ser calculado o imposto de 20% em cima daqui, ó, desses valores unitários. Com energia elétrica, como eu falei aqui, que eu fiz o cálculo de acordo, por exemplo, se eu gastei 2.000, aqui 958,90 foi com a sombrinha, porque eu utilizei aqui a porcentagem que equivale à sombrinha. Então, eu sei que para produzir 350 sombrinhas, eu gastei 958,90. Então, eu só vou dividir esse valor aqui por 350, que eu vou obter o valor unitário. Da mesma forma, eu vou fazer com a água e com a limpeza, que eu vou dividir também o valor que eu descobri pela a quantidade produzida e vendida, eu vou descobrir o valor unitário, que aí eu vou trazer para aqui, ó, que é o valor com embalagem, com energia elétrica, com água e com limpeza. Feito isso, eu vou somar todos os meus gastos aqui, que totalizaram aqui R$14,92 para a sombrinha, R$15,92 para guarda-chuva e R$19,42 para a capa de chuva. Feito isso, eu vou subtrair esse valor na minha receita unitária, que vai me dar o que? A minha margem de contribuição unitária daquele produto, sendo aqui 15,08 para a sombrinha, 19,08 para guarda-chuva e 30,58 para capa de chuva. Feito isso aqui, eu já descubro, né, que o produto que eu menos ganho com ele é a sombrinha, que eu ganho só 15,08, e o produto que eu mais ganho com ele é a capa de chuva, que eu ganho R$30,58 por cada unidade produzida. Só que se eu colocar aqui a quantidade vendida, no caso, eu vejo que o que eu mais vendo é a capa de chuva. Eu vendo 350 de sombrinha, 250 de guarda-chuva e 130 de capa de chuva. Isso faz com que o meu produto que eu mais ganho com ele, na verdade é o que eu menos estou ganhando, porque é o que eu estou vendendo menos. Se eu tirar aqui pela margem de contribuição total, eu estou ganhando 5.279 com a sombrinha, estou ganhando 4.770 com guarda-chuva e só 3.975 com a capa de chuva. Então, através dessa conta eu percebo que o produto que eu mais ganho nele é a sombrinha, é a capa de chuva, mas que no momento que eu mais estou ganhando é a sombrinha, pela quantidade que eu estou vendendo. Então, com isso eu posso perceber que se eu tiver a oportunidade de fazer um marketing mais para a capa de chuva, para mim estar vendendo mais capa de chuva, eu vou ainda estar ganhando mais, porque ele é o que mais me dá lucro. Feito isso, eu vou ter aqui a minha quantidade total de contribuição, né? O valor total da minha margem de contribuição pela quantidade que eu estou vendendo. Então, com isso eu posso perceber que se eu tiver a oportunidade de fazer um marketing mais para a capa de chuva, para mim estar vendendo mais capa de chuva, eu vou ainda estar ganhando mais, porque ele é o que mais me dá lucro. Feito isso, eu vou ter aqui a minha quantidade total de contribuição, né? O valor total da minha margem de contribuição. E aí eu vou subtrair aqui os meus gastos fixos, que aqui em cima já subtraí os variáveis. Então aqui eu vou subtrair os fixos, que estão aqui nas tabelas, ó. 4.100 de gastos indiretos aqui fixos e 2.000 aqui dos gastos diretos fixos. Feito isso, eu somei os dois, dá 6.100. Vou subtrair aqui nos 14.026. E o meu lucro aqui, o meu resultado vai ser de 7.926. Se eu voltar na tabela anterior aqui, vai bater o valor, que também foi o valor que eu obtive com o meu lucro. Então, através de detalhar aqui essa margem de contribuição, é isso aí que a gente pôde estar percebendo. Que o produto que a gente mais ganha na unidade é o guarda-chuva, é a capa de chuva, que a gente ganha R$30,58, mas que o produto que mais traz renda, mais traz lucro para nossa empresa, que mais está girando,
é a sombrinha, que é o que a gente mais vende. Apesar de ser o que a gente menos ganha nele, é o que está mais trazendo dinheiro, é o que mais está contribuindo para estar pagando os nossos gastos, que é o que mais está vendendo. Meu nome é Rodrigo e eu vou estar falando sobre os pontos de equilíbrios dentro da empresa. Dentro da empresa, a gente tem como analisar o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio contábil é aquele aonde eu busco olhar a quantidade que cada produto tem a me contribuir para que eu consiga, ao final, pagar todos os meus gastos e não ter nem lucro e nem prejuízo. Eu tenho zero receita ou o mais próximo disso. Aí aqui nós fizemos ele usar a margem de contribuição de cada produto e os custos fixos gerais. Aí você divide esse custo fixo geral pela margem de contribuição. Aí você obtém uma quantidade mínima do produto que você necessita vender durante o mês. Aqui no caso, nós precisamos vender 1.837 sombrinhas, 1.452 guarda-chuvas e 906 capas de chuva. Já o ponto equilíbrio econômico é aquele onde eu pago todos os meus gastos e ainda tenho que considerar o custo de oportunidade, né? No caso, que é o lucro que eu desejo ter com as minhas vendas. Aí eu somo os dois, aí ao final eu tenho 29.200, que é 27 dos meus custos, mais 1.500, que é o que eu desejo ganhar, obter de lucro. Aí eu divido esse valor pela margem de contribuição de cada produto, e aí dá que eu tenho que vender 1.937 sombrinhas, 1.531 guarda-chuva e capa de chuva 955. E ainda temos o ponto de equilíbrio financeiro, que é aquele em que eu tenho que pagar as obrigações com terceiros, né? E aqui também eu tenho que descontar dos meus gastos os gastos não financeiros, né? Eu tenho que descontar dos meus custos fixos, os gastos não financeiros. Porque, como exemplo aí, a depreciação. Porque a depreciação não é eu sei que ela existe, mas não é um valor que eu tenha que desembolsar todo mês. Ele está ali, não é uma obrigação que eu tenho que pagar, uma obrigação financeira. É simplesmente devido à máquina. E aqui a gente vê, após descontar, né, os gastos fixos, dos gastos não financeiros, aí tem o valor total. Aí a gente pega novamente esse valor e divide pela margem de contribuição. E aí encontra as quantidades mínimas de produto que eu preciso vender. Aí então, quando você tem poucos produtos, dá para você saber o custo unitário de cada um. Mas agora, se você tem uma empresa com vários produtos, é melhor você pegar e descobrir a participação que cada produto tem na margem de contribuição. Aqui nós percebemos que foi produzido 730, e aí a sombrinha contribui com 47%, que eu peguei os 37%, o quanto que ele vale do total produzido. E aí os outros valores dos outros produtos. Aí, para mim saber a minha margem de contribuição proporcional de cada um, eu multiplico a margem de contribuição unitária vezes o quanto ele participa dentro da produção total. Aí eu tenho a margem de contribuição da sombrinha, 7,23, e assim do restante. Aí, para me
descobrir se eu preciso produzir mais ou menos, se a minha quantidade produtiva está certa, aí eu pego o meu custo fixo total e eu vejo quanto que a minha margem de contribuição proporcional representa dentro desse custo fixo. Aí a minha margem de contribuição da sombrinha, 7,23 do custo fixo total, eu tenho que vender 691,34. Aí a gente arredonda para 692. E aqui para os outros produtos. E para saber se isso está certo, a gente vem aqui nessa tabela e substitui. A gente está com essa produção. Aí a gente coloca a que foi obtida lá em cima. 892, 494 e 257. A gente vê que o nosso ponto de equilíbrio é praticamente nulo, né? Eu consigo pagar todas as minhas contas e não tenho nem lucro e nem prejuízo. E isso aqui serve para análise dentro da empresa, para você saber se precisa aumentar um produto, se precisa diminuir outro, se você tem capacidade ociosa de produção. É uma ferramenta muito importante para aqueles que sabem usar. Boa noite, meu nome é Stephanie Lopes e para dar prosseguimento ao trabalho, vamos falar um pouco sobre preço de venda. Preço de venda é o valor que será cobrado dos clientes pelo meu produto ou serviço, ou seja, por quanto eu vou vender o que eu faço. E esse valor precisa me dar um retorno, então deve cobrir o custo de produção, as despesas e a porcentagem de lucro que eu desejo. Bom, e na nossa empresa a gente usou um valor considerável para a margem de lucro de 60% em cada um dos produtos. Dessa forma a gente colocou o custo variável de cada um dos produtos, né? Custo variável unitário. E chegamos ao preço de venda que vemos aí, R$ 37,30 para sombrinha, R$ 39,80 para o guarda-chuva e para a capa de chuva, R$ 48,55. A gente analisou que o único produto que realmente supriu e até mesmo elevou, né, esse valor foi a capa de chuva. E já a sombrinha e o guarda-chuva, ele teve um valor abaixo do que a gente tinha estipulado anteriormente nas outras análises. Dessa forma, a gente vai ter que fazer um reajuste na nossa empresa. Por isso, a gente acha que é muito importante fazer todos os cálculos de forma detalhada para assim estar chegando nas decisões, né, tomar as decisões corretas. E é isso, galera. Muito obrigada.